Muito bem, começando mais um programa Opinião aqui pela TV Cidade de Jacareí, também para Jacareí e São José dos Campos. Hoje aqui com as informações, claro, que você está esperando, aguardando entre eu e o Veloso. São matérias importantes, repercutindo umas matérias que saíram na semana passada. E o Veloso tem uma informação muito interessante, que saiu também no jornal O Estado de São Paulo. Tudo bem, Veloso? Tudo bem. Boa noite, telespectadores. Olá. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. O que eu queria comentar, Clemente, é o seguinte. Nós, no último programa, na quinta-feira, nós falamos a respeito de um camping que aconteceu em São José dos Campos, em que a militância do PT estava preparando o pessoal, cerca de 2.000 pessoas só em São José dos Campos, preparando para que houvesse uma verdadeira guerra virtual pela internet, através de redes sociais, visando a campanha do Alexandre Padilha. A atuação em massa mesmo. Massa. Na rede social. E não é que 3 dias depois, no domingo, no editorial de domingo do jornal Estado de São Paulo, saiu a mesma matéria. Então nós saímos antes, está gravado, mas nós estávamos sintonizados com a mesma matéria. Eu gostaria até de ler um pedacinho, está aqui a matéria do Estadão, eu recortei o editorial que diz mais ou menos assim. A ordem do ex-presidente Lula, que mandou o PT ir para cima daqueles que expõem os malfeitos do partido, foi perfeitamente entendida. Os petistas estão agora articulando uma verdadeira guerrilha para atuar nas redes sociais e tal. E vai por aí afora e fala do camping que aconteceu em São José dos Campos, onde 2.000 militantes do PT aproximadamente passaram por lá 3 dias, sendo treinados para a guerra, para mandar bala contra o que eles chamam de inimigo, né? E todos aqueles que critiquem o seu candidato. Coincidentemente, no começo da semana, se não me engano, os jornais de domingo mesmo e a partir de segunda-feira, começaram a publicar um suposto envolvimento do Alexandre Padilha com aquela operação Lava Jato. Então, a coisa se complicou, porque a ordem seria atacar pelas redes sociais o candidato opositor e aconteceu de vir um ataque em massa contra o candidato do PT. Nós estamos discutindo se é verdade ou não, mas acontece que eles sentiram na pele aquilo que eles estavam pregando e pregaram no final de semana. Não, a verdade é uma só. O PT sabe que hoje ele não tem mais aquela hegemonia de votação, que o domínio completo, a coisa na mão, né? Perdeu muito tempo no poder já, o desgaste é natural. Só que ninguém quer perder, entendeu? Uma bocada, evidentemente, né? O poder realmente, o homem que quer conhecer o homem, dê a ele o poder. Isso é a grande realidade, já se fala isso há muitos anos, né? Há centenas de anos. É pura realidade. O Lula, tanto é que ele não fala nem com a imprensa brasileira mais, ele vai para Portugal para falar com a imprensa, para mandar recado. Então aí vê a que ponto chegou a política brasileira. Isso é lamentável, né? Porque eu acho que a partir do momento que ele tem pretensão política, o PT está no poder. E outra coisa, mais do que isso, né? Vamos analisar como é que ficam os prefeitos das cidades onde o PT atua. Vejam vocês, eu fico imaginando a pressão que esses prefeitos sofrem que vem de cima. É difícil trabalhar assim. Não é à toa que a saúde está um caos, segurança está um caos, malha viária um caos, tudo, a parte de transporte público um caos. Por quê? Perdeu a mão. A ganância pelo poder é tão grande, que a estrutura do município ficou em segundo plano. Essa é a minha opinião, Veloso. E acaba perdendo o charme também, que você vê que, se você observar bem, existe uma guerra interna também dentro do partido, em disputa de poder. Está se começando a tentar afastar a presidente Dilma como candidata novamente, querem trazer de volta o Lula. Enfim, existe todo um desentendimento interno que, claro, que repercute fora. Inclusive a Dilma está caindo nas pesquisas e tem uma colunista famosa em São Paulo que disse numa rede social que ela teve informações de amigos íntimos do Lula, que o Lula estava reunido com esses amigos no domingo e soltou: eu vou ser o candidato a presidente. Imagina vocês, como é que fica agora a cabeça da presidente Dilma Rousseff. Ela está lá batalhando, tentando reverter o quadro, tentando, ao seu jeito e ao seu modo, tocar o Brasil. Não está fácil, a crise está aí, a pressão está aí, e de repente o criador dela fala: eu vou ser o candidato. Fica
Fico imaginando isso, deve ser muito ruim, né? Deve ser uma tensão muito grande, né? Você sabe que em política a palavra é feita para esconder o pensamento. No normal, a palavra é feita para manifestar o pensamento, mas em política é feita para esconder o pensamento. Se você vir as declarações do ex-presidente Lula, ele sempre fala que não é candidato. Quando alguém diz que não é candidato, normalmente você tem que entender que ele Mas ele sabe que se ele vê que a candidata dele vai perder a eleição, ele não vai deixar, não vai dar esse gostinho, ele vem para cima e aí a história é uma só, né? Eu vejo duas coisas aí. O Lula, a inteligência dele, né? Porque o Lula é uma pessoa inteligente, ele não pode não ter tido faculdade, cursado uma cadeira universitária, mas inteligente ele é e todo mundo sabe disso. E o domínio dele na oratória, no modo dele, no microfone. Ele consegue convencer as pessoas, Veloso. Então ele tem essa facilidade. Mais do que isso, ele já esteve lá por 8 anos, então ele sabe como é que está o Brasil. Ele não quer perder, ele vai fazer de tudo, para não perder essa eleição. Aliás, a vontade dele é que nem tenha segundo turno, mas pelo que a coisa está caminhando, deverá sim ter segundo turno para a presidência da República. Isso é um fato que a gente deveria observar. Você falou dele tem esse poder de convencer as pessoas que ele é bom de oratória e tal. Ele parte por um princípio muito simples que as pessoas vão esquecendo. Aliás, essa nossa época, e a gente percebe isso na própria juventude, na própria letra das músicas, na própria intenção das pessoas. Qual é o segredo para você convencer as pessoas? É você falar aquilo que ela quer ouvir. Claro, não é né? dúvida. E o Lula, mas ele faz isso e tira de letra. Olha, você come uma vez só por dia, você vai passar a comer 3. O seu filho, e vai por aí afora. Você fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Os outros que estavam no poder até então começaram a se esquecer aos poucos de que eles dependem do voto de todas as pessoas, de todos os brasileiros, inclusive daqueles que não almoçam 3 vezes, que não fazem 3 refeições por dia. Agora, o Lula teve essa capacidade, essa sensibilidade de ver isso e acabou ganhando a eleição. O Minha Casa Minha Vida, o que é? Nada mais, nada menos do que aproveitar o sonho da casa própria, né, que todo mundo tem, e tentou resolver esse problema à maneira dela. Todos nós estamos pagando essa conta e vamos pagar por muito tempo, e eles acabam convencendo as pessoas a votarem neles, usando um truque muito simples, que, aliás, tem um cérebro. Se você quiser aprender esses truquezinhos simples, para ver que a gente não está inventando nada, e nem o Lula está inventando nada, tem um livro famoso que foi escrito em 1940, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É do Dale Carnegie. Isso. E ele ensina como é que você ganha as pessoas, que é exatamente isso. Aliás, foi reeditado milhões de vezes. Milhões de vezes. É o livro mais lido no mundo, depois da inteiro, Bíblia. Né? E empresas compram. Só que, como é uma coisa difícil, cada vez mais difícil de você aplicar, fica na mão daqueles que verdadeiramente aplicam. Então, o Lula, o PT, muitas pessoas do PT fizeram isso e acabaram. Eu até acho que, em algum momento, o PT não foi ruim para o país. Foi bom, eu acho que foi muito bom enquanto durou. O que aconteceu? Foi bom no início, abriu crédito, muita gente. Aliás, hoje a gente estava na Via Doutra aí, e isso está um inferno, que tem de carro na rua, é uma coisa impressionante, né? Então, abriu espaço para que todos tivessem acesso à compra. Quando é crédito e tal. Então, não foi ruim. O que aconteceu? Eu vejo 2 coisas que foram ruins no PT. O excesso de corrupção. Isso é uma coisa que está aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. A corrupção foi muito grande, eles não mediram esforços para desviar dinheiro público. E a outra coisa é quando estão perdendo a mão, não estão sabendo consertar. O olho foi tão grande que agora tem que chegar o detalhe, eles não conseguem chegar o detalhe para consertar o país. Você vê a economia está complicada, o Manteiga está falando assim para quem que o Brasil não tem inflação, a dona de casa sabe que tem, porque o que ela comprava uma semana seguinte ela vai comprar e não consegue comprar porque está um absurdo de preço. Fala, não, a inflação está controlada. Não está. Começa por aí, né? A inflação. Saúde, um caos na saúde. Ninguém consegue mais hoje ir a um hospital e ser bem atendido no hospital público, no hospital onde o SUS atende. Segurança. Não, mas segurança é problema do governo do Estado. Não, é de todo mundo. É do poder público. Não há uma interação entre eles
para resolver os problemas. E aí a coisa está degringolando realmente, a coisa é um buraco e ninguém sabe que ponto vai chegar. Vem Copa do Mundo agora aí. Será que a Copa do Mundo, se o Brasil perder, como ficará a imagem do Brasil, o Brasil perante o povo brasileiro? Olha, gente, a coisa é para se pensar muito bem. Que o PT não foi ruim? Não foi. Só que perdeu a mão e perdeu a direção. Essa é a grande realidade. E o ataque aos problemas foi de uma maneira muito superficial. Porque você falou aqui do excesso de carros. Por que teve excesso de carros? Porque várias pessoas tiveram acesso ao crédito. Só que várias pessoas tiveram acesso ao crédito sem contar o custo dos juros. Os carros, foi tirado o IPI dos juros, o imposto de produtos industrializados foi tirado do custo do carro, e ele abaixou de preço, só que no financiamento foi facilitado o financiamento, só que os juros ficaram altos. Então você tirou de um lado... Ninguém consegue pagar hoje. O que tem de nego endividado, comprou carro, não consegue pagar, é uma coisa impressionante, viu? Exatamente. E os bancos não perdoam, né? Claro, e acabam sempre ganhando. E outra coisa também, quando eles tiraram o IPI dos carros, já comentamos isso aqui, o município ficou sem dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que vem para o município, boa parte deles, aliás, a maior parte desse dinheiro que vai para o município, é dinheiro da indústria, é dinheiro do IPI. Se você isenta o IPI e tem uma boa venda que deveria receber IPI e o IPI está perdoado, então esse IPI não volta para o município, porque ele não é arrecadado, ele foi tirado. Foi tirado. Então baixa a renda do município. Abaixou a renda do município, o prefeito, coitado, tem que ir atrás de recursos. Onde ele vai? No IPTU, e na multa, se bem que a multa de trânsito, não nos iludamos, tem gente que fala que o prefeito está agora castigando e cobrando multa de todo mundo do trânsito. A multa de trânsito é carimbada, ela só pode ir para a educação de trânsito. Mas eles sempre dão um jeito de... mas tem dinheiro, porque uma coisa é a prefeitura gerenciar essas multas, outra coisa é quando ela terceiriza. Se ela terceiriza, tem alguém ganhando. E aí entra a corrupção. E não vai, lógico, evidentemente. Então, o sistema está errado. O Brasil tem que estar complicada a coisa. Então, vamos terceirizar. Porque já que não pode assim, pode de outro jeito. Conclusão, está aí, né? Todo mundo aí reclamando que onde passa tem multa. Não é que não, viu? São José também está muito complicada, viu? O ano passado, o número de multas lá dobrou o número de multas, as pessoas estão gritando. Tem vereador já com alguns projetos inovadores em São José para tentar dar uma segurada na onda, porque tem muito neguinho lá reclamando dessa arrecadação de multas em São José, que Jacareí já é história, né? Virou um fato histórico, visite Jacareí e ganha uma multa. Lamentável isso, mas é a realidade. Não adianta dizer que isso não existe, porque todo mundo fala isso. Pessoas que estão em São José vão a Jacareí hoje. E tem aquela máxima, né? Visite Jacareí e ganhe uma multa. É uma pena, mas é verdade. Agora você vê como acontecem as coisas. Para a gente entender, a gente vai jogando essas coisinhas para você ver como é que a coisa funciona mais ou menos. Quando você terceiriza algum serviço, já falamos disso também, mas no caso da multa, por exemplo, quando, essas lombadas eletrônicas, por exemplo, elas são terceirizadas. São empresas que vêm aqui e colocam a lombada eletrônica. A Zona Azul é terceirizada. E muitas vezes, até pouco tempo, até o radar móvel, que tem aquela viatura, terceirizado. Tudo terceirizado. Até 2 anos atrás, com certeza, a prefeitura mesmo nunca tinha recebido dinheiro da Zona Azul, porque sempre dava prejuízo. Então, veja isso na mão de pessoas que não são bem intencionadas, o que pode acontecer. Mais do que isso, quer queira, quer não, quando você tira as vagas para estacionar e muda de lugar, como é o caso da Rua Barão de Jacareí ali, que não tem mais uma vaga ali, fatalmente os compradores, os consumidores migram para outras cidades. Isso e a outra cidade de São José dos Campos, porque onde tem vários shoppings, tem estacionamento, o cara paga, mas tem. Jacareí não tem onde parar mais. Jacareí você andar em Jacareí durante o dia é irritante, não dá. Agora, não está contente que mude, é melhor mudar, porque, olha, então desvia. Porque como é que é o negócio? Você não está contente que mude? Se não está contente com a cidade, que vá embora. Quem falou isso? Já falaram isso aí, entendeu? E quem falou sabe quem falou. Então, acho que não é por aí também. Eu acho que foi eleito, foi para governar para o munícipe, e não para ele próprio, né? Ao fazer isso, está feito. Acho que... E aí o PT deixou de ser um partido do povo, né? Que o PT, até então, era conhecido como o partido do povo, que lutava para acabar com as desigualdades sociais, para melhorar a vida das pessoas, para trazer benefícios para a cidade, para fazer a coisa virar. Todo mundo acreditou, né? Esse era o objetivo, de repente, quando o poder
foi lhe dado, a coisa ficou meio fora daquele caminho, né? Foi desviado, né? Essa é a minha opinião. Aí veio uma Petrobras e a gente viu o tamanho do prejuízo que está sendo denunciado pelo próprio governo federal, através da Polícia Federal, lógico. Quando a gente vê esses desvios, uma quebra da maior empresa brasileira que nós tínhamos, uma possível quebra, no sentido de que hoje é uma empresa que as ações não estão mais valorizadas como era antes, e pior, o preço do combustível nosso é muito alto. Eu não sei, a gente faz uma imagem, né? Por exemplo, você já imaginou que quando você coloca um litro de gasolina no seu carro, um litro de gasolina hoje custa mais caro que um litro de leite. Quando eu quero chegar, de repente você bota, em média, por semana, as pessoas gastam em média 25 litros de gasolina por semana. Isso Daí para mais. Não, mas a média das pessoas. Então o cara gasta 25 litros de leite no carro. Veja essa imagem. Às vezes você compra um leite mais baratinho no mercado para não gastar muito. Só que o seu carro não tem esse mais baratinho, não. É o que a Petrobras, que os distribuidores cobram de você. Então, é um sistema realmente que, se a gente não começar a segurar, se a gente não começar a ver a realidade dele, Clemente, nós vamos começar a sofrer isso logo depois da eleição, porque ainda eles vão segurar até o dia da eleição. Depois da eleição, sai de perto. Terminou? Terminei. Intervalo, volto já já, não sai daí. De novo. Muito bem, já estamos de volta aqui pela TV Cidade com o nosso Opinião. Falamos agora aqui sobre dengue. Dengue, a coisa está complicada, principalmente no fundo do vale e também litoral norte. Você tem os números aí, Veloso? Acho que Taubaté são quase 2.000 casos. 1.800 e pouco. Pinda, 1.100 casos. Litoral norte, praticamente todas as cidades do litoral norte. 1.400 Agora, casos. mais interessante do que isso, as crianças estão tendo mais consciência do que os adultos, sabia disso? Tem uma criancinha de 4 anos de idade, diz, olha, cuidado com a dengue, cuidado com a dengue. Então a escola está ajudando as criancinhas a conscientizar os pais, porque os pais são irresponsáveis, coisa maluca. E tem informação de que tem pai não deixando as autoridades sanitárias entrar em suas casas para verificar se tem algum problema com a larva da dengue. É impressionante isso, né? Que ponto chega isso? Eles vão mudar aquelas fichas que a gente preenche sempre, né? Que está nome da criança, tá, o nome do pai ou responsável, agora pode ser nome do pai ou irresponsável. Brincadeira. Você falou de crianças, muito bem lembrado, eu vi uma passeata, sábado passado, uma passeata em Caçapava, crianças de uma escola fazendo uma passeata como se fosse de protesto, mas contra a dengue. Então eles vinham com cartazes da rua, com letra de criança escrito, olha, atenção, vamos combater, como se fosse um protesto das crianças contra o mosquito da dengue. Uma coisa bastante interessante. Como é que foi feito isso? Os professores são obrigados a, uma vez por mês, fazer uma atividade extracurricular. Isso é feito na escola, normalmente, com as crianças, num sábado, que não é dia de aula, eles fazem uma atividade extracurricular. E essa escola fez com as crianças. Ficou muito bacana, depois foi muito elogiado e resulta naquilo que você falou. Eu me lembro muito bem do cinto de segurança. Quando saiu o cinto de segurança do carro, ninguém usava. Eu também não usava, porque dirigia já há tanto tempo sem cinto, para que eu vou fazer essas coisas? Eu dirigia mal. Até hoje. Até hoje. E o que a minha filha vinha e falava, pai, põe o cinto, pai, põe. As crianças aprendiam na escola e impunham para a gente, que é o que está acontecendo. Tomara que aconteça com a dengue, porque eu acho absurdo, Clemente. Tem muita gente que não deixa, isso é comum, não deixa os agentes da vigilância sanitária entrar em casa para olhar se tem foco de dengue. Tudo bem que se não deixa entrar, mas se tivesse resolvido a questão, não, são em bairros que há suspeita. Isso acontece muito em Taubaté. A reclamação, eu já vi uma entrevista, inclusive, da reclamação disso. Quando existe um caso... Mas onde está a atuação do prefeito, Veloso? Mas não é assim. Se a pessoa não deixa... Mas tudo bem, você fala, pai, mas não pode, porque é residência. Não, vai na justiça. Chega lá, entra com uma ação, fala, precisamos entrar, tem que fiscalizar. Outra coisa, quando se fala em dengue, não, porque Pinda, 1.100 casos, Taubaté, quase 2.000, Ilhabela, 1.400 pessoas, Litoral... Onde é que está a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, cujos prefeitos não se unem para fazer um combate geral na coisa? É difícil
o antigo CODIVAP, que é o consórcio dos Do prefeitos, do Vale do Paraíba, que é um consórcio de prefeitos que existe até hoje, apesar da região. Mas não funciona, não funcionou, Não funciona porque você comentou no começo do programa da pessoa com o poder. Cada prefeito, infelizmente, existem exceções, a gente sabe até no Vale do Paraíba de algumas exceções, mas são raras, mas cada prefeito quer ter o seu domínio, que ninguém mexe aqui, ninguém vai dar palpite aqui. Eu trato do Rio Paraíba como eu acho que deve tratar. Ninguém vem dar palpite. Graças a Deus, no Brasil, cujo regime democrático de direito, existe Ministério Público Estadual e Federal. Caso contrário, a gente estava num buraco só, viu, Veloso? Essa é a realidade. Só que não dá conta, né? Tanto caso para Ministério Público, para você ver, só a corrupção já acaba com o tempo dos ministros. Mas ajuda, né? Sim, claro. Estou fazendo piada. Claro, graças a Deus que é um Ministério Público. E graças a Deus a gente pode comentar isso aqui ainda. Porque tem país que a gente não faz isso. Eu acho que aqui também, de preferência, não queria comentar. Se você analisar friamente, tem muito prefeito que não comente, né? Que nem existe o programa, né? Mas não é bem assim, não. A coisa está aqui, a felicidade está aqui para ajudar. São comentários que nós fazemos aqui para levar até as pessoas em casa o que acontece, para chamar a atenção. Ninguém está aqui para meter pau em prefeito, em vereador, nada. Mas chamar a atenção do que acontece, porque alguma coisa tem de ser feita. E eles não estão fazendo a parte deles. Essa é a realidade. Você sabe por quê também, Clemente? Infelizmente, porque é muito grande o número de pessoas que não colaboram. Vamos começar por aqui. Não justifica. Existe sim, caneta, senhor. não serve. Justifica, manda embora, pega outro. Que isso? Para, Veloso. Que isso? Se uma pessoa foi eleita para administrar uma cidade e ela não consegue porque não tem pessoas capacitadas, demite e pega outro. Justificar não significa será que não existe ninguém que resolva o problema? Está de brincadeira, pô. Calma aí, justificar não significa que está certo. Justifica, quer dizer, explica-se. Por quê? Porque como o volume de pessoas é muito grande, que faz a coisa errada, é um número de votos muito grande amanhã que o político não quer contrariar. Então não vamos contrariar. O cara não deixou entrar em casa. Só que o povo não é mais bobo não, Veloso, ele está acabando. Espero que não, né? Meia dúzia, não. Hoje o povo está analisando. Não é à toa, vamos falar a verdade, não é à toa que está caindo a intenção de voto da presidente Dilma, que o povo esperou uma coisa e de repente a coisa não está acontecendo. Então hoje, tudo bem, mas a coisa, claro que muda. Se ela melhorar para o povo, vai mudar. Se ela não melhorar, vai perder. Essa é a realidade. Se você é bom no seu emprego, você fica. Se você piora, é o seguinte, ó, você não está ficando legal no seu emprego aí. É bom você mudar, voltar ao que você era, que senão você vai perder a sua boquinha para outra pessoa. O que você faz? Você vai cruzar o braço e perder o emprego? A não ser que você queira sair. Agora, duvido que alguém queira sair do poder. Se eu tivesse poder, eu não queria sair nunca. Funciona assim. O que funciona na vida privada no bom sentido da palavra, deveria funcionar na vida pública também, mas não é bem assim, né? Claro que não. Porque na vida pública, se eu pensar rápido, na vida pública, por exemplo, não é a capacidade da pessoa que funciona na maioria das vezes. É a capacidade que ela tem de arranjar voto para o líder político. Então não é um emprego comum. Lá vem aquele historinha de arranjar voto. 4 anos para arranjar voto? O cara trabalha. O cara assume. Põe a casa para funcionar. Eu conheço. Espera aí. Está brincando comigo. Você não falou o nome agora do prefeito que disse. O prefeito da pessoa que falou que não gostou muda. Também não vou falar o nome. Mas tenho um vereador, pelo menos com certeza, que assim que foi eleito, quase um pouquinho antes de assumir, já estava pensando como é que ele montaria o gabinete dele para a reeleição. Quer dizer, o cara não tinha assumido, perdão, falei prefeito? Não, vereador. O vereador, antes de assumir, já estava, ele articulando um gabinete, ou seja, uma assessoria que o mantivesse no poder. É brincadeira, o cara não assumiu ainda, pô. Tudo bem, Veloso, só que o vereador, ele não, muita coisa ele não consegue fazer. Sabe que o vereador fiscaliza, repito mais uma vez, essa palavra cansativa já, né? Fiscaliza os atos do executivo. E o executivo tem de executar. Agora, é mais grave, se o executivo não executa, é muito mais grave do que o vereador que articula, penso eu. Agora, se o vereador está lá, vai articular para poder ganhar uma coisa, é evidente que ele vai, porque ele sabe que ali ele vai sofrer uma certa pressão. Se ele estiver na base aliada, ok, vai ficar mais fácil a coisa. Não tão mais fácil porque vai concorrer com outros,
Mas se ele for de oposição, aí que a coisa está realmente complicada, porque não se consegue nada. É aqui, é em São José, é em São Paulo, é em Brasília, é em qualquer lugar no país. Lamentavelmente, o vereador, a pessoa, o vereador não, o legislador de oposição não tem voz ativa no executivo. Essa é a realidade. Você se lembra nos anos anteriores como é que aconteciam as coisas quando tinha aumento de ônibus? Por exemplo, eu estou dando aumento de ônibus como exemplo. Como é que acontecia? Tinha um aumento normalmente num fim de semana, numas férias e tal. O povo chiava um pouquinho e ficava por isso mesmo. Só que dessa vez não foi bem assim, você concorda? Por quê? Porque o povo se levantou, falou, chega, e vamos resolver. Acabei de falar, o povo não é mais bobo, o povo está aí para estar enxergando as coisas. Mas só funciona assim, ou seja, o povo quando se levanta significa, olha, cara, se você não resolver, eu não voto mais em você. A cabeça deles funciona assim. É assim que funciona a cabeça do político. Eu quero ganhar voto. É o caso de calçadas, que não dá tempo de falar hoje, eu tenho certeza que é muito grande, mas a gente pode voltar ao assunto. Calçada é de responsabilidade do morador. Pega um cadeirante e vê se anda pelas calçadas, não só de Jacareí, de toda a cidade. É do proprietário, mas também deveria o poder público fiscalizar. Se não fiscaliza, a culpa é dele. Porque chega, ó, bate na cara. Clemente, a sua casa está com a calçada estragada, mas eu vou estar aqui amanhã, você será multado. Amanhã a calçada está consertada. Agora chega lá, faz vista grossa, não está nem aí. A cidade inteira largada. Conclusão, em termos de calçadas. Pô, outra coisa, você passa na rua da Santa Casa ali, dá uma olhada, é uma estrada, é uma calçada desse tamanho assim, que só cabe uma pessoa e tem 500 postinhos daquele lá do rotativo lá, estacionamento rotativo. Ah, tá de brincadeira, para. Então aí você vai dizer, poxa, um cadeirante não passa... Ali não passa. Não passa na calçada da Antônio Afonso. Não passa em alguns Não passam duas pessoas juntas ali. Sim. Agora acontece que no Bandeira Branca, por exemplo, tem uma calçada famosa que eu não passo, você não passa, é um degrau incrível. Quer dizer, fizeram um degrau e mais absurdo ainda. Essa calçada não tem portão, não tem nada, é um murão. O cara fez o muro, fez uma escada e ninguém fala nada. E de quem é a culpa? É do proprietário? A culpa é do proprietário. E cadê o Poder Executivo, o setor responsável, que não vai lá e não atua? Tem um bairro aqui, ali atrás do SESI, você entra... Sabe quando a gente vem de São Paulo, entrando em Jacareí, quando fica a pista dupla Santa Cruz dos Lázaros ali, né? Sim. À direita tem um bairro muito grande ali, por exemplo, que o telespectador pode dar uma volta pelo bairro agora, se mora lá, e ver que tem plantas, arbustos, fechando a calçada. O cidadão tem que dar a volta. Enquanto ele dá a volta, eu encerro o programa. Obrigado. Peraí, mas eu não expliquei. Fica para a próxima. Um abraço. Muito obrigado, de casa, aí, pela audiência. É sempre assim. E até o nosso próximo Opinião aqui pela TV Cidade. Tchau, pessoal. É muito curto.